Ele jogou um cheque de $1 milhão sobre a mesa e disse: "Pegue isso e nunca mais me procure." Ela saiu, carregando não só o dinheiro, mas também um coração despedaçado. 8 anos depois, no silêncio frio de um hospital, o destino deu a volta. O único doador compatível para salvar a vida dele era justamente a mulher que ele tentou apagar da própria história. O que você faria se estivesse no lugar dela? Perdoaria ou deixaria o passado cobrar sua conta? Pergunta: você daria uma segunda chance para alguém que destruiu seus sonhos? Curta agora este vídeo, inscreva-se no canal e comente sua opinião, porque sua participação é essencial para mantermos histórias emocionantes como esta. O som do salto alto ecoava pelo corredor de mármore como batidas de um coração acelerado. Marina segurava a pasta contra o peito, tentando conter o tremor nas mãos enquanto caminhava em direção ao escritório de Eduardo Santana. O perfume de jasmim que usara naquela manhã agora parecia pesado demais, quase sufocante no ar-condicionado gelado do 30º andar. A secretária nem levantou os olhos quando ela passou. "Ele está esperando", murmurou com desdém, como se Marina fosse apenas mais um problema a ser resolvido. A porta de mogno se abriu com um rangido seco. Eduardo estava de costas, observando São Paulo pela janela panorâmica, as mãos enterradas nos bolsos do terno italiano. Nem se virou quando ela entrou. "Sente-se", ordenou, a voz cortante como vidro. Marina permaneceu em pé, os dedos apertando ainda mais a pasta. O silêncio se estendia como uma corda prestes a se romper. O tic-tac do relógio suíço na parede marcava cada segundo de tensão. "Eduardo, precisamos conversar sobre..." "Não." Ele se virou bruscamente, os olhos escuros fixos nela com uma frieza que gelou seu sangue. "Não temos nada para conversar." O coração de Marina despencou. Ela conhecia aquele olhar. Era o mesmo que ele usava nas reuniões de negócios quando decidia destruir um concorrente. Eduardo caminhou até a mesa de jacarandá, seus passos calculados, predatórios. Abriu uma gaveta e dela retirou um talão de cheques. O som do papel sendo destacado cortou o ar como uma lâmina. "Quanto você quer?" A pergunta saiu carregada de desprezo. "Como assim?" Marina sentiu as pernas bambearem. "Não se faça de ingênua comigo." Eduardo escreveu números no cheque com movimentos furiosos. "Todas vocês são iguais, calculistas, oportunistas." As palavras atingiram Marina como socos no estômago. O mundo girou ao seu redor. "Eduardo, eu não entendo." Claro que entende." Ele bateu a caneta sobre a mesa, o som ecoando como um tiro. "Você aparece aqui com essa farsa, tentando me chantagear, me manipular." "Farsa?" A voz de Marina saiu embargada. "Você está chamando o nosso filho de farsa?" O rosto de Eduardo se contraiu em uma careta de nojo. "Nosso filho? Como eu posso ter certeza de que é meu? Uma mulher que se envolve com um homem casado é capaz de qualquer coisa." Cada palavra era uma punhalada. Marina sentiu o gosto metálico do sangue na boca, percebendo que mordera a língua para não gritar. "Você sabe que é seu", sussurrou, a mão instintivamente protegendo o ventre ainda pequeno. "Você estava lá, você me disse que me amava." Eduardo soltou uma risada cruel, seca como folhas mortas. "Amor? Aquilo foi apenas diversão, Marina. Você realmente pensou que significava alguma coisa para mim?" O chão parecia se desintegrar sob os pés dela. As paredes do escritório pareciam se fechar, sufocando-a. O perfume de jasmim agora a enjoava. "Eu deixei minha vida para trás por você", murmurou, mais para si mesma do que para ele. "Rompi meu noivado, perdi meu emprego, e eu nunca pedi para você fazer isso." Eduardo terminou de assinar o cheque e o destacou com força. "Suas escolhas, suas consequências." Marina observou paralisada enquanto ele caminhava até ela.
O papel tremulou em suas mãos como uma folha ao vento. R$ 1 milhão, anunciou, jogando o cheque sobre a mesa de centro entre eles. Pegue isso e nunca mais me procure. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou para o cheque, os números dançando diante de seus olhos embaçados pelas lágrimas. R$ 1 milhão. O preço que ele colocara em seu amor, em seu filho, em sua dignidade. Isso deveria ser suficiente para você desaparecer da minha vida, continuou Eduardo, voltando para trás da mesa, criando uma distância física que simbolizava o abismo emocional entre eles. Mude de cidade, de nome se quiser, apenas garanta que eu nunca mais a veja. Marina levantou os olhos para ele e, pela primeira vez desde que entrara no escritório, Eduardo desviou o olhar. Por um instante fugaz, ela viu algo diferente. Talvez arrependimento, talvez medo, mas foi rápido demais. E se eu me recusar? A pergunta saiu como um fio de voz. Então eu farei sua vida um inferno. A resposta veio sem hesitação, fria como o vento que açoitava os vidros do prédio. Você não faz ideia do meu alcance, Marina. Posso destruir qualquer chance de emprego, qualquer possibilidade de recomeço, tornar impossível para você criar essa criança com dignidade. A ameaça pairava no ar espesso do escritório. Marina sentia o coração batendo descompassado contra as costelas. Cada fibra de seu ser gritava para ela rasgar aquele cheque, jogar os pedaços na cara dele e sair de cabeça erguida. Mas a realidade era mais cruel que o orgulho. Ela estava grávida, desempregada, sem família próxima. O dinheiro seria sua única chance de dar ao filho a vida que merecia. Com mãos trêmulas, Marina pegou o cheque. O papel estava frio contra sua pele quente de humilhação. Espero nunca mais vê-la, disse Eduardo, já voltando sua atenção para os papéis sobre a mesa, como se ela já tivesse deixado de existir. Marina guardou o cheque na bolsa, os dedos tremendo tanto que mal conseguia fechar o zíper. Cada movimento era um esforço monumental, como se estivesse se movendo debaixo d'água. Na porta, ela se virou uma última vez. Eduardo não levantou os olhos. Um dia você vai se arrepender disso, murmurou, a voz quase inaudível. Ele continuou escrevendo, ignorando-a completamente. Marina saiu do escritório, o som de seus saltos agora irregular, hesitante. No elevador, sozinha, finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. O reflexo distorcido no aço polido mostrava uma mulher que ela não reconhecia, destruída, humilhada, mas ainda assim de pé. Quando as portas se abriram no térreo, Marina respirou fundo e enxugou o rosto. Carregava não apenas um cheque de R$ 1 milhão, mas também a certeza de que criaria seu filho longe daquele homem cruel. Ela não sabia que 8 anos depois, em um hospital frio e silencioso, o destino faria questão de cobrar cada palavra dita naquele escritório. O apartamento de um quarto no bairro periférico cheirava a tinta fresca e esperança. Marina passou a mão sobre o ventre que começava a se arredondar, sentindo o bebê se mexer pela primeira vez. Um sorriso tímido brotou em seus lábios enquanto organizava as poucas coisas que comprara com parte do dinheiro do cheque. Olha só, pequeno, sussurrou para a barriga. Este vai ser nosso lar. 3 meses haviam se passado desde aquele dia terrível no escritório. 3 meses de lágrimas secas, noites em claro e a decisão difícil de recomeçar em outra cidade. Curitiba a recebera com chuva fina e o anonimato que ela tanto precisava. O celular vibrou sobre a mesa improvisada de caixotes. Era Carla, sua única amiga, que mantivera contato após a mudança. Marina, como você está? Conseguiu o emprego? Marina suspirou, acomodando-se na única cadeira do apartamento. Não deu certo, Carla. Assim que mencionei a gravidez, a vaga desapareceu magicamente. Mas isso é ilegal. Eles não podem...
Podem sim, arrumam sempre uma desculpa. Marina observou pela janela pequena as crianças brincando no pátio do prédio ao lado. É a 5ª vez esta semana. O silêncio do outro lado da linha falava por si só. Carla não sabia o que dizer, assim como ninguém sabia quando uma mulher grávida, sozinha, tentava reconstruir a vida do zero. O dinheiro vai acabar se eu não encontrar algo logo, admitiu Marina, a voz carregada de preocupação. Depois de desligar, ela caminhou até o espelho arranhado do banheiro. Aos 4 meses de gestação, já não conseguia esconder a barriga. Os cabelos castanhos haviam perdido o brilho e as olheiras denunciavam as noites mal dormidas. Não podemos desistir, falou para o reflexo, as mãos protegendo o ventre. Somos fortes, somos guerreiros. No dia seguinte, Marina acordou com enjoos mais fortes que o habitual. O cheiro do café do vizinho atravessava as paredes finas, revirava seu estômago vazio. Ela mal conseguia manter alguma coisa no corpo, e a preocupação com a alimentação do bebê a consumia. A consulta pré-natal estava marcada para aquela tarde no posto de saúde local. Marina vestiu o único vestido que ainda lhe servia e rumou para a unidade, caminhando sob o sol escaldante que parecia zombar de sua situação. A sala de espera estava lotada. Mulheres em diferentes estágios da gravidez conversavam animadamente sobre enxovais, padrinhos, festas de chá de bebê. Marina se encolheu na cadeira plástica, sentindo-se invisível em meio àquela felicidade compartilhada. Marina Santos, chamou a enfermeira. O consultório era pequeno e mal iluminado. A médica, uma mulher de meia idade com olhos cansados, examinou Marina com eficiência profissional. O bebê está se desenvolvendo bem, anunciou, movendo o ultrassom sobre a barriga dela. Mas você precisa se alimentar melhor. Está abaixo do peso ideal. Marina mordeu o lábio inferior. Como explicar que às vezes só comia uma vez ao dia para economizar? Que escolhia entre pagar a conta de luz ou comprar vitaminas? Vou receitar alguns suplementos, continuou a médica, datilografando no computador antigo. E agende o retorno para o mês que vem. Doutora, Marina hesitou. Existe algum programa de auxílio para mães solteiras? O olhar da médica se suavizou ligeiramente. Há algumas opções. Procure o serviço social ali no corredor. A assistente social, uma jovem recém-formada chamada Beatriz, recebeu Marina com gentileza genuína. O escritório minúsculo estava abarrotado de pastas e cartazes sobre direitos trabalhistas. Vou ser honesta com você, disse Beatriz, folheando alguns formulários. Os auxílios são limitados e a lista de espera é longa, mas posso te inscrever no programa de cesta básica e no auxílio maternidade. Marina preencheu dezenas de papéis. Cada pergunta uma lembrança dolorosa de como sua vida mudara drasticamente. Estado civil, solteira. Profissão, desempregada. Renda familiar, nenhuma. Uma coisa que posso adiantar, comentou Beatriz. Há algumas vagas para trabalho em casa. Costura, montagem de peças. O pagamento não é muito, mas ajuda. Os olhos de Marina brilharam pela primeira vez em semanas. Eu aceito qualquer coisa. 2 semanas depois, Marina transformara sua sala em um pequeno ateliê. Caixas de componentes eletrônicos ocupavam cada canto, e ela passava horas montando circuitos simples para uma fábrica de brinquedos. O trabalho era repetitivo e mal remunerado, mas era honesto. Suas mãos, antes manicuradas e suaves, agora tinham pequenos cortes dos fios metálicos. As costas doíam de ficar curvada sobre a mesa improvisada. Mas cada peça montada representava fraldas, leite em pó, uma vida melhor para seu filho. Durante uma dessas longas tardes de trabalho, Marina sentiu uma dor aguda no baixo ventre. Largou tudo e correu para o hospital mais próximo, o coração disparado de pânico. É normal, tranquilizou a plantonista após o exame. Mas você precisa descansar mais.
O estresse não faz bem ao bebê. Descansar. Como se fosse uma opção quando se tem contas para pagar e um futuro para construir sozinha. No caminho de volta para casa, Marina parou em uma loja de roupas infantis. Ficou longos minutos observando os macacõezinhos coloridos na vitrine, imaginando seu bebê vestido com aquelas roupinhas fofas. Uma lágrima escorreu pelo seu rosto quando percebeu que não podia comprar nem a peça mais simples. "Posso ajudá-la?" perguntou a vendedora, aparecendo na porta da loja. Marina enxugou rapidamente os olhos. "Só estou olhando. Obrigada." Eis a mulher de uns 50 anos observou Marina com atenção maternal. "Quando vai nascer?" "Daqui a 5 meses, respondeu Marina, a mão instintivamente protegendo a barriga. "Primeiro filho?" Marina assentiu, não confiando na própria voz. "Entre, querida. Tenho algumas peças que estavam encalhadas, preço especial para futuras mamães." A bondade inesperada da desconhecida quebrou as últimas defesas de Marina. Ela entrou na loja e, pela primeira vez em meses, permitiu-se sonhar com o bebê que estava chegando. Escolheu 3 macacõezinhos básicos, 2 brancos e um amarelinho, pagando um preço simbólico que a vendedora insistiu em cobrar, para não magoar seu orgulho. De volta ao apartamento, Marina lavou e passou as roupinhas com um carinho que não sentia há muito tempo. Cada peça pequenina pendurada no varal improvisado representava amor, esperança, a promessa de que seu filho seria amado incondicionalmente. Naquela noite, ela se deitou na cama estreita e colocou as mãos sobre a barriga. O bebê se mexeu, como se respondesse ao seu toque. "Não vai ser fácil, meu amor", sussurrou no escuro, "mas eu prometo que você nunca vai sentir falta de amor. Nunca vai passar pelo que eu passei. Você vai crescer sabendo que é desejado, que é querido." Uma brisa fresca entrou pela janela entreaberta, trazendo o perfume das flores do jardim vizinho. Marina fechou os olhos e, pela primeira vez, desde que saíra do escritório de Eduardo, conseguiu dormir em paz. Ela não sabia que, naquele exato momento, a centenas de quilômetros dali, Eduardo acordava de mais um pesadelo, onde via seu rosto destruído pela dor. Mas isso era um tormento que ele escolhera carregar sozinho, longe da mulher que aprendera a ser forte sem ele. O choro do bebê cortou o silêncio da madrugada como uma sirene urgente. Marina se levantou cambaleando, os pés descalços encontrando o chão frio do apartamento. 6 meses haviam se passado desde o nascimento de Gabriel, e ela ainda não havia se acostumado com o cansaço que parecia corroer seus ossos. "Shh, meu amor, mamãe está aqui", murmurou, pegando o filho no colo. O peso pequeno e quente contra seu peito sempre derretia qualquer frustração. Gabriel tinha os olhos escuros de Eduardo, mas o sorriso era dela, doce e genuíno. Era a 3ª vez que ele acordava naquela noite. Marina suspirava, sabendo que precisaria estar de pé em 2 horas para o turno da manhã na padaria do seu João. O trabalho de montagem de circuitos havia terminado quando Gabriel nasceu, e agora ela dividia o tempo entre cuidar do filho e trabalhar como atendente. Enquanto amamentava Gabriel, Marina observava pela janela o movimento da rua, que começava a despertar. Os primeiros ônibus passavam carregados de trabalhadores, e ela se via neles, pessoas lutando para sobreviver, para construir algo melhor. "Bom dia, meu príncipe", sussurrou para Gabriel quando ele terminou de mamar. O bebê a olhava com aqueles olhos curiosos, como se entendesse cada palavra. "Hoje a mamãe vai trabalhar, e você vai ficar com a dona Teresa, tá bom?" Gabriel apenas balbuciou, um som que derreteu o coração de Marina. Ela nunca imaginara que pudesse amar alguém tão intensamente, tão completamente. Dona Teresa, a vizinha aposentada do apartamento ao lado, havia se oferecido para cuidar de Gabriel enquanto Marina trabalhava. A mulher de 70 anos havia criado 5 filhos sozinha,
e enxergava em Marina uma versão mais jovem de si mesma. "Deixa comigo, querida", dizia sempre. "Esse menino vai ser bem cuidado." Marina se arrumou rapidamente, vestindo o uniforme simples da padaria. O espelho do banheiro refletia uma mulher diferente daquela que havia saído do escritório de Eduardo 2 anos antes. Mais magra, com algumas rugas prematuras ao redor dos olhos. Mas havia algo novo ali, uma força silenciosa que não existia antes. A padaria ficava a 15 minutos de caminhada. Marina aproveitava o trajeto para organizar os pensamentos, respirar o ar fresco da manhã e se preparar mentalmente para mais um dia de sorriso forçado e bom dia educado. "Marina, chegou na hora certa", cumprimentou seu João, um homem corpulento de 60 anos que tratava os funcionários como família. Acabou de chegar uma encomenda grande para o casamento da filha do prefeito. O movimento da padaria era intenso nas primeiras horas. Marina atendia os clientes habituais, operários pegando pão francês para o café da manhã, mães comprando leite para os filhos, aposentados que vinham mais pela conversa que pela compra. "Como está o Gabriel?", perguntou Dona Maria, uma cliente fiel que acompanhara a gravidez de Marina desde o início. "Crescendo rápido", respondeu Marina, o rosto se iluminando ao falar do filho. "Já está tentando engatinhar. Deve ser uma fofura. Um dia você traz ele aqui para a gente conhecer." Marina sorriu, mas por dentro uma pontada de tristeza a atingiu. Gabriel era realmente uma criança linda e esperta, mas ela sentia que ele merecia mais. Merecia passeios no parque, roupas novas, brinquedos educativos que via nas vitrines, mas não podia comprar. Durante o intervalo do almoço, Marina ligou para Dona Teresa para saber como Gabriel estava. "Dormindo que nem um anjo", relatou a vizinha carinhosa. "Tomou toda a mamadeira e brincou um tempinho. Não se preocupe, filha." Marina agradeceu e desligou. Mas a preocupação constante nunca a abandonava completamente. Era o fardo de ser mãe solo. A responsabilidade total por outro ser humano pesava sobre seus ombros a cada segundo. À tarde, enquanto organizava os pães na prateleira, Marina ouviu uma conversa entre 2 clientes que a deixou gelada. "Você viu? O Eduardo Santana vai se casar com a filha do senador", comentava uma mulher elegante. "Era de se esperar. Casamento de conveniência. Os negócios dele só crescem", respondeu a companheira. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. Eduardo se casando, construindo a família perfeita enquanto ela lutava para criar o filho que eles haviam feito juntos. A ironia era cruel demais. Suas mãos tremeram enquanto continuava organizando os pães, mas ela não podia se dar ao luxo de parar. Não podia demonstrar fraqueza. Gabriel dependia dela. No final do expediente, Marina correu para casa. Gabriel a recebeu com um sorriso banguela que apagou toda a amargura do dia. Ela o pegou no colo e rodou pela sala, arrancando risadinhas deliciosas do bebê. "Como foi o dia do meu amor?", perguntou, cobrindo o rostinho dele de beijos. Gabriel gargalhava, esticando as mãozinhas para tocar o rosto da mãe. Depois do jantar simples, sopa de legumes que ela preparara no domingo para a semana toda, Marina deu banho em Gabriel. O ritual da noite era seu momento favorito. Ela cantava baixinho enquanto massageava o corpinho pequeno com óleo de bebê, sentindo-o relaxar em suas mãos. "Boi da cara preta, pega essa criança que tem medo de careta", cantava suavemente, vendo os olhinhos de Gabriel se fechando. Quando finalmente colocou o filho no berço improvisado, uma caixa grande forrada com cobertores macios, Marina se permitiu alguns minutos de melancolia. Sentou-se na única poltrona do apartamento e observou Gabriel dormindo. Ele crescia tão rápido. Já balbuciava sons que pareciam palavras. Reagia ao próprio nome, demonstrava personalidade. Era inteligente, curioso, carinhoso, tudo o que ela havia sonhado para um filho. Mas as noites solitárias pesavam.
Não havia ninguém para dividir as preocupações, as alegrias, as decisões sobre a criação de Gabriel. Quando ele ficava doente, era ela sozinha no hospital. Quando dava os primeiros passos, seria ela a única testemunha. Marina abriu o laptop antigo que comprara usado e começou a pesquisar cursos online. Se quisesse dar uma vida melhor para Gabriel, precisava se qualificar, encontrar trabalhos que pagassem mais que o salário da padaria. Administração, murmurou para si mesma, explorando as opções. Marketing digital, contabilidade. Cada curso representava horas de estudo que ela teria que roubar do sono, dinheiro que precisaria economizar da comida, energia que já estava no limite, mas valia a pena. Gabriel merecia uma mãe que lutasse por seus sonhos. O celular vibrou com uma mensagem de Carla. Vi a notícia do casamento dele. Como você está? Marina digitou e apagou várias respostas antes de escrever. Estou bem, focada no Gabriel e no futuro. Era verdade. Doía saber que Eduardo seguira sua vida como se ela e Gabriel nunca tivessem existido, mas a dor já não a paralisava como antes. Havia algo mais forte agora, o amor incondicional por seu filho e a determinação de provar que podia criar uma criança extraordinária sozinha. Antes de dormir, Marina escreveu em um diário que mantinha para Gabriel. Uma tradição que começara durante a gravidez. Meu filho amado, hoje você riu quando eu cantei aquela música boba. Seu riso é a coisa mais linda do mundo. Sei que um dia você vai perguntar sobre seu pai, e eu vou ser honesta com você, mas quero que saiba que sua concepção foi fruto de amor, mesmo que esse amor não tenha durado. Você é desejado, querido, celebrado todos os dias, e vou passar minha vida inteira provando isso para você. Guardou o diário na gaveta e se deitou. Gabriel dormia tranquilo no quarto ao lado, respiração suave e regular. Marina fechou os olhos, exausta, mas em paz. Ela não sabia que naquela mesma noite Eduardo acordava de mais um pesadelo onde via Gabriel dando os primeiros passos em direção a braços que não eram os dele. Mas isso era um tormento que ele havia escolhido carregar sozinho, longe da mulher que aprendera a ser completa sem ele. O consultório médico tinha aquele cheiro característico de álcool e ansiedade que Eduardo Santana conhecia bem demais. Aos 45 anos, o empresário havia acumulado mais reuniões com médicos do que gostaria de admitir. O estresse dos negócios, as noites mal dormidas e a alimentação irregular finalmente cobravam seu preço. Senhor Santana, os exames confirmam o que suspeitávamos, disse o Dr. Henrique Moreira, um dos cardiologistas mais renomados de São Paulo. O médico ajustou os óculos e encarou Eduardo com a seriedade que casos graves exigiam. Sua condição cardíaca se deteriorou significativamente nos últimos meses. Eduardo sentiu o suor frio escorrer pela nuca, apesar do ar-condicionado gelado do consultório. O que isso significa exatamente? Cardiomiopatia dilatada severa, explicou o médico, apontando para as imagens no monitor. Seu coração está aumentado e bombeando apenas 20% do sangue que deveria. Os medicamentos que vínhamos testando não estão surtindo o efeito esperado. O silêncio pesado se instalou entre eles. Eduardo observava as imagens de seu próprio coração na tela. Aquele órgão que um dia batera acelerado por Marina, agora falhando sistematicamente. Quais são as opções? A voz de Eduardo saiu mais fraca do que ele gostaria. Dr. Moreira suspirou. Um som carregado de anos de experiência em dar notícias difíceis. Temos duas alternativas. A primeira é um tratamento experimental com medicamentos mais agressivos, mas as chances de sucesso são limitadas. E a segunda? Transplante cardíaco. As palavras ecoaram no consultório como um martelo batendo em metal.
Eduardo sentiu o mundo se inclinar ligeiramente, como se estivesse em um navio em mar agitado. Transplante, repetiu, mais para si mesmo do que para o médico. É nossa melhor opção para garantir sobrevida a longo prazo, continuou o Dr. Moreira. Mas preciso ser franco com você. A lista de espera é longa e encontrar um doador compatível pode levar tempo que talvez não tenhamos. Eduardo passou a mão pelo cabelo grisalho que havia surgido nos últimos anos. Ironicamente, o homem que sempre controlara tudo ao seu redor agora dependia da generosidade de um estranho para continuar vivendo. Quanto tempo tenho? A pergunta saiu sem rodeios, no estilo direto que Eduardo sempre preferira nos negócios. Sem o transplante? Talvez 6 meses, no máximo 1 ano, dependendo de como seu organismo responde ao tratamento paliativo. O peso da sentença caiu sobre Eduardo como uma avalanche. 6 meses. 1 ano. Depois de décadas construindo um império empresarial, acumulando riquezas, exercendo poder, sua vida se resumia agora a uma contagem regressiva. Vou colocá-lo na lista de transplantes imediatamente, disse o médico digitando no computador. Enquanto isso, precisamos monitorá-lo de perto. Qualquer sintoma novo, falta de ar, dor no peito, desmaios, deve ser reportado imediatamente. Eduardo saiu do consultório em estado de choque. O elevador espelhado refletia um homem que parecia ter envelhecido 10 anos em 1 hora. A pele pálida, os olhos fundos, a postura curvada de quem carrega um peso invisível. No estacionamento, ele se sentou no banco de couro do Mercedes e ficou imóvel por longos minutos. O movimento da cidade continuava ao seu redor, carros passando, pedestres correndo para compromissos, a vida seguindo seu ritmo implacável enquanto a dele desacelerava. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos sombrios. Era Patrícia, sua esposa há 3 anos. Eduardo, onde você está? O jantar com os investidores japoneses é às 8, disse ela, a voz carregada da irritação habitual. Preciso conversar com você, respondeu Eduardo, a voz estranhamente calma. Agora não é hora para dramas. Esse negócio é importante para... Estou morrendo, Patrícia. O silêncio do outro lado da linha foi total. Eduardo quase podia ouvir os pensamentos dela se reorganizando, calculando as implicações. O que você quer dizer com isso? A voz dela havia perdido toda a impaciência. Insuficiência cardíaca severa. Preciso de um transplante ou... Eduardo não conseguiu terminar a frase. Meu Deus, sussurrou Patrícia. Você tem certeza? Talvez devêssemos procurar uma segunda opinião. Já procurei 3. Todos concordam. Eduardo desligou e dirigiu até o escritório em piloto automático. O prédio, que um dia fora símbolo de seu sucesso, agora parecia um mausoléu de vidro e aço. Cada andar representava anos de trabalho que talvez se tornassem irrelevantes em questão de meses. Seu escritório no último andar estava exatamente como havia deixado na manhã anterior. A mesa de jacarandá, os diplomas na parede, a vista panorâmica de São Paulo. Tudo igual, mas Eduardo se sentia um estranho em seu próprio território. Sentou-se na poltrona de couro e abriu a gaveta onde guardava documentos pessoais. No fundo, amarelado pelo tempo, estava o cheque cancelado que Marina nunca descontara. Ele havia descoberto isso semanas depois da partida dela, quando o banco confirmou que o valor nunca fora sacado. Eduardo pegou o papel entre os dedos, lembrando-se do dia em que o escrevera com tanta frieza, tanta certeza de estar fazendo a coisa certa. A tinta azul havia desbotado ligeiramente, mas ainda era possível ler. R$1 milhão, Marina Santos. Por que ela não havia descontado? Orgulho? Princípios? Ou simplesmente havia encontrado outro caminho? O intercom na mesa zumbiu. Senhor Santana, sua esposa está aqui, anunciou a secretária.
Patrícia entrou no escritório como uma rajada de vento, os saltos altos ecoando no piso de mármore. Mesmo em momentos de crise, ela mantinha a elegância impecável que atraíra Eduardo no início do relacionamento. "Explique-me direito o que está acontecendo", exigiu, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Eduardo contou tudo, os sintomas que vinha ignorando, os exames, o diagnóstico, as opções limitadas. Patrícia o ouvia em silêncio, o rosto passando por uma gama de expressões: choque, negação, medo e, finalmente, uma frieza calculista que Eduardo conhecia bem. "Então, você precisa de um transplante", resumiu ela quando ele terminou. "Isso mesmo. E qual é a probabilidade de conseguirmos um doador rapidamente?" Eduardo notou o uso do plural, mas não comentou. "Baixa. Dependemos de compatibilidade sanguínea, genética, tamanho do órgão." Patrícia se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade lá embaixo. "Temos recursos, podemos procurar clínicas no exterior, acelerar o processo." "Não funciona assim", interrompeu Eduardo. "Dinheiro não compra um coração compatível." A ironia da situação não passou despercebida. O homem que sempre acreditara que tudo tinha um preço, agora descobria que sua própria vida dependia de algo que não podia comprar. "Precisamos contar para as famílias", disse Patrícia, voltando-se para ele. "Seus pais, meus pais, preparar todo mundo para... Para o quê? Para me velarem ainda vivo? Para nos apoiarem neste momento difícil", corrigiu ela, mas Eduardo percebeu a frieza por trás das palavras adequadas. Naquela noite, Eduardo se viu sozinho em sua cobertura de 300 metros quadrados. Patrícia havia saído para pensar, levando algumas roupas para a casa da irmã. A enormidade do apartamento silencioso amplificava sua solidão de forma cruel. Caminhou pelos cômodos decorados por um designer famoso, observando objetos caros que perdiam todo o significado diante da mortalidade. O que valiam quadros de mestres, tapetes persas, cristais de bacará, quando se tem 6 meses de vida. Na varanda, Eduardo se serviu de um uísque de 50 anos, uma ironia amarga, considerando que talvez não vivesse para ver o próximo aniversário. A cidade brilhava abaixo dele, milhões de luzes representando milhões de vidas que continuariam depois que ele se fosse. Pela primeira vez em anos, Eduardo pensou seriamente em Marina. Onde estaria? Como estaria? E o filho? Gabriel teria 4 anos agora. Como seria ele? Teria seus olhos? O sorriso da mãe? O remorso, companheiro silencioso, que Eduardo sempre conseguira suprimir com trabalho e ambição, agora emergia com força total. Quantas noites ele havia acordado pensando naquele dia no escritório? Quantas vezes havia pegado o telefone para procurá-la e desistido na última hora? Orgulho, medo, covardia. Os 3 pilares que sustentaram sua decisão de afastar Marina agora pareciam patéticos diante da perspectiva da morte. Eduardo abriu o laptop e, pela primeira vez em 4 anos, digitou o nome dela no Google. Poucas informações apareceram. Uma menção em um cadastro de eleitores de Curitiba, um perfil quase vazio em uma rede social. Nada que revelasse como ela havia reconstruído a vida. Fechou o computador sem procurar mais. Talvez fosse melhor assim. Talvez algumas pontes fossem destruídas além da possibilidade de reparo. Mas enquanto olhava para o céu noturno de São Paulo, Eduardo não podia imaginar que, a 600 quilômetros dali, Marina colocava Gabriel para dormir depois de uma noite de cólicas, sussurrando cantigas de ninar que ela inventava para acalmar o filho. E que em alguns anos o destino faria questão de entrelaçar suas vidas novamente da maneira mais improvável possível. O Hospital Santa Teresa, em Curitiba, tinha o cheiro característico de desinfetante e esperança, misturados que Marina havia aprendido a associar com momentos decisivos da vida.
Aos 32 anos, ela caminhava pelos corredores brancos com a confiança de quem havia encontrado seu lugar no mundo. O uniforme verde-água de enfermeira assentava perfeitamente em sua silhueta e o crachá identificava: Marina Santos, enfermeira especialista em cardiologia. 8 anos haviam se passado desde aquele dia terrível no escritório de Eduardo. 8 anos de luta, crescimento, superação. Gabriel, agora com 7 anos, estava na escola, um menino inteligente e carinhoso que preenchia cada canto da vida de Marina com alegria e propósito. Marina, chegou um caso de emergência, chamou o Dr. Rafael Mendes, o cardiologista-chefe da unidade. Transplante cardíaco. O paciente está sendo transferido de São Paulo. Marina assentiu, organizando mentalmente os protocolos. Casos de transplante eram raros e exigiam toda a expertise da equipe. Ela havia se especializado justamente nessa área, movida por uma vocação que descobrira depois de presenciar várias cirurgias que salvavam vidas. Qual a situação? Perguntou, caminhando ao lado do médico em direção ao centro cirúrgico. Cardiomiopatia dilatada severa. Homem de 45 anos, empresário. Estado crítico. O doador foi confirmado há 1 hora. Compatibilidade perfeita. Marina sentia a adrenalina familiar antes de procedimentos complexos. Cada transplante era uma batalha entre a vida e a morte, e ela havia escolhido estar na linha de frente dessa guerra. A ambulância chegou em uma sirene ensurdecedora que cortou o ar da tarde. Marina e a equipe médica aguardavam na porta do pronto-socorro, equipamentos preparados, cada segundo cronometrado com precisão militar. As portas traseiras se abriram e os paramédicos começaram a transferir o paciente. Marina viu primeiro as mãos, elegantes mesmo na inconsciência. Depois o perfil, mesmo com a máscara de oxigênio cobrindo parte do rosto. O mundo parou. Tempo, som, movimento, tudo se congelou em um momento surreal que parecia durar eternidades. Marina sentiu o sangue drenar de seu rosto enquanto olhava para o homem inconsciente na maca. Eduardo Santana, o pai de Gabriel. O homem que havia jogado um cheque de R$1 milhão sobre uma mesa e ordenado que ela desaparecesse de sua vida. Ali estava ele, vulnerável, dependente, nas mãos da equipe médica da qual ela fazia parte. Marina, você está bem? A voz do Dr. Rafael chegou como se viesse de muito longe. Ela piscou, forçando-se a voltar ao presente. Profissionalismo. Anos de treinamento. O juramento que fizera de preservar vidas acima de qualquer consideração pessoal. Estou bem, mentiu, seguindo a maca para dentro do hospital. O elevador subiu em silêncio tenso. Marina olhava fixamente para os números que mudavam, lutando para processar a impossibilidade da situação. Como? Por que aqui? Por que agora? Na UTI cardiológica, a equipe trabalhou com eficiência clínica para estabilizar Eduardo antes da cirurgia. Marina executava seus protocolos automaticamente, verificando sinais vitais, preparando medicações, coordenando com a equipe, mas seu coração batia descompassado. Eduardo estava inconsciente, entubado, cercado de máquinas que monitoravam cada batimento de seu coração doente. O homem poderoso que um dia a humilhara, agora dependia completamente de cuidados alheios para continuar respirando. Marina observou seu rosto relaxado pela sedação. As linhas de expressão haviam se aprofundado. Os cabelos estavam completamente grisalhos nas têmporas, mas ele ainda era o homem por quem ela havia se apaixonado perdidamente 8 anos antes. Os exames pré-operatórios confirmam a compatibilidade, anunciou o Dr. Rafael, revisando os resultados no tablet. O doador é uma mulher de 32 anos, vítima de acidente vascular cerebral. A família autorizou a doação. Uma mulher da idade de Marina. Alguém que, em poucas horas, daria sua vida para salvar Eduardo. A ironia era cruel.
Ele havia rejeitado o amor de uma mulher e agora seria salvo pelo coração de outra. Marina, você vai assistir à cirurgia? Perguntou o Dr. Rafael. Ela hesitou. Protocolarmente deveria acompanhar o caso. Pessoalmente não sabia se conseguiria ficar na mesma sala que Eduardo por horas, vendo-o aberto, vulnerável, lutando pela vida. Sim, respondeu finalmente. Vou preparar a sala. As próximas 2 horas passaram em preparativos intensos. A equipe de transplante chegou de São Paulo. 5 cirurgiões especializados que haviam acompanhado Eduardo desde o diagnóstico. Marina coordenou a preparação, verificou equipamentos, organizou a sala cirúrgica com a precisão que o procedimento exigia. Durante todo o processo, ela evitou olhar diretamente para Eduardo. Era mais fácil tratá-lo como mais um paciente, um caso clínico, um conjunto de sinais vitais que precisavam ser monitorados. Mas quando chegou a hora de transportá-lo para o centro cirúrgico, algo aconteceu. Eduardo abriu os olhos. A sedação estava sendo reduzida gradualmente para os procedimentos finais, e por alguns segundos ele ficou consciente, desorientado, tentando processar onde estava. Seus olhos percorreram o ambiente até encontrarem o rosto de Marina. Reconhecimento. Choque. Incredulidade. Mesmo através da máscara de oxigênio, Marina podia ver que ele tentava dizer algo. Os olhos dele se arregalaram, uma mistura de espanto e algo que poderia ser remorso. Marina? O nome saiu abafado pela máscara, quase inaudível, mas ela ouviu. Por um momento eterno, eles se olharam nos olhos. 8 anos de silêncio, de vidas separadas, de um filho criado sem pai. Tudo isso passou entre eles naquele olhar. Olá, Eduardo, disse ela suavemente, mantendo a voz profissional apesar do turbilhão de emoções. Não pode ser. Você... Aqui, ele murmurou, a consciência lutando contra os sedativos. Você vai ficar bem, respondeu Marina, ajustando a máscara de oxigênio com mãos que tremiam imperceptivelmente. É um bom hospital, uma boa equipe. Eduardo tentou levantar a mão como se quisesse tocá-la, mas os medicamentos pesavam em seus membros. O bebê, Gabriel, ele... Durma agora, interrompeu Marina, aumentando a sedação conforme prescrição médica. A cirurgia vai dar certo. Os olhos de Eduardo se fecharam lentamente, mas não antes que Marina visse lágrimas se formando no canto deles. A cirurgia durou 7 horas. Marina permaneceu na sala durante todo o procedimento, assistindo enquanto a equipe removia o coração doente de Eduardo e implantava o novo órgão. Era um processo técnico, clínico, mas carregado de simbolismo que não passava despercebido. O homem que havia despedaçado seu coração estava literalmente recebendo um novo coração. Reperfusão iniciada, anunciou o cirurgião principal quando o novo órgão foi conectado ao sistema circulatório de Eduardo. Marina observou nos monitores o momento exato em que o coração transplantado começou a bater, batimento após batimento, bombeando vida nova através do corpo de Eduardo. Era sempre um momento mágico, mas desta vez carregava um peso emocional que a deixava sem ar. Procedimento concluído com sucesso, declarou o cirurgião às 4 da manhã. Paciente estável, pode ser transferido para a UTI. Durante a transferência, Marina caminhou ao lado da maca, monitorando os sinais vitais. Eduardo estava inconsciente, mas seus sinais eram fortes. O novo coração batia com um ritmo regular, bombeando esperança através de suas veias. Na UTI, Marina assumiu os cuidados pós-operatórios. Era protocolo que o mesmo enfermeiro acompanhasse o paciente durante as primeiras 24 horas críticas. Ela se instalou ao lado do leito, verificando constantemente os monitores, ajustando medicações, observando qualquer sinal de rejeição ou complicação. Às 6 da manhã, seu celular vibrou. Era Gabriel, mandando uma mensagem do celular emprestado da escola. Bom dia, mamãe. Lembrei que você disse que tinha uma cirurgia importante hoje.
Espero que tudo dê certo. Te amo. Marina sorriu pela primeira vez desde que Eduardo chegara ao hospital. Gabriel não fazia ideia de quão importante aquela cirurgia realmente era, nem de quem estava sendo operado. Ela olhou para Eduardo, ainda inconsciente, mas com sinais vitais estáveis. O homem que havia negado a existência de Gabriel agora dormia a poucos metros de distância, mantido vivo por um coração que batia graças à generosidade de uma estranha. Ele é um menino incrível, sussurrou para Eduardo, mesmo sabendo que ele não podia ouvi-la. Inteligente, carinhoso, engraçado, tem seus olhos, mas meu coração, um coração que você nunca quis conhecer. As horas passaram lentamente. Marina cuidava de Eduardo com a mesma dedicação profissional que dispensava a todos os pacientes, mas havia uma camada extra de complexidade emocional que ela lutava para ignorar. Por volta do meio-dia, Eduardo começou a dar sinais de despertar. Primeiro, os dedos se mexeram. Depois os olhos se abriram lentamente, focalizando com dificuldade o ambiente ao redor. Quando seus olhos encontraram Marina novamente, desta vez, ele estava totalmente consciente. Você, disse ele, a voz rouca pelo tubo que havia sido retirado há poucas horas. Eu, confirmou Marina, verificando seus sinais vitais no monitor. Como se sente? Como se tivesse sido atropelado por um caminhão, respondeu Eduardo, tentando sorrir. Mas vivo. O transplante foi um sucesso. Seu novo coração está funcionando perfeitamente. Eduardo a observou em silêncio por alguns momentos. Você se tornou enfermeira. Cardiologista especialista, corrigiu Marina. Formei-me há 3 anos. E Gabriel? A pergunta pairou no ar como uma bomba prestes a explodir. Marina parou de escrever no prontuário e olhou diretamente para Eduardo. Gabriel está bem. Muito bem. Quantos anos ele tem? 7. Eduardo fechou os olhos processando a informação. 7 anos. 7 anos de vida que ele havia perdido. 7 anos de um filho que escolhera ignorar. Ele sabe sobre mim? Marina considerou a pergunta cuidadosamente. Ele sabe que tem um pai. Sabe que às vezes as pessoas fazem escolhas que não podem desfazer. O silêncio que se seguiu foi carregado de peso e remorso. Eduardo olhava para o teto, lágrimas silenciosas escorrendo pelos cantos dos olhos. Marina, disse ele finalmente, a voz quebrada. Descanse agora, interrompeu ela. Você passou por uma cirurgia séria, precisa se concentrar em se recuperar. Mas Eduardo não conseguia parar de olhar para ela. A mulher que ele havia humilhado e expulsado de sua vida agora estava ali, cuidando dele, literalmente mantendo-o vivo. O destino, aparentemente, tinha um senso de humor muito peculiar. A noite havia caído sobre o hospital Santa Teresa, como um manto pesado de expectativas não ditas. Marina completava suas 48 horas de plantão cuidando de Eduardo, mas o protocolo médico exigia que ela permanecesse como responsável pelo caso até que ele fosse transferido da UTI. Cada minuto ao lado daquele leito era uma tortura silenciosa entre o profissionalismo que sua profissão exigia e o turbilhão de emoções que ameaçava explodir. Eduardo estava consciente há 12 horas, e desde então seus olhos a seguiam cada movimento. Não falavam sobre o passado. Marina mantinha as conversas estritamente profissionais, focadas na recuperação, nos medicamentos, nos sinais vitais. Mas o peso do não dito tornava o ar da UTI quase irrespirável. Sua pressão está estável, anunciou Marina, ajustando o gotejamento do soro. Suas mãos trabalhavam com precisão automática, mas Eduardo podia ver o tremor quase imperceptível em seus dedos. Marina, disse ele suavemente, a voz ainda rouca pela cirurgia. Precisamos conversar. Agora não, respondeu ela sem olhá-lo, concentrada nos equipamentos. Você precisa descansar.
Qualquer estresse pode comprometer a recuperação. 8 anos, insistiu Eduardo, ignorando o protocolo médico. 8 anos e você está aqui cuidando de mim. Como você consegue? Marina finalmente parou o que estava fazendo e o encarou. Seus olhos verdes, que um dia brilharam de amor por ele, agora refletiam uma mistura complexa de dor, força e algo que ele não conseguia decifrar. Fiz um juramento, disse ela simplesmente. Preservar vidas, todas as vidas. Mesmo a minha? A pergunta pairou entre eles como uma confissão. Marina sentiu o coração acelerar, ironicamente, o mesmo coração que Eduardo havia despedaçado anos antes. Especialmente a sua, admitiu ela em um sussurro quase inaudível. Eduardo fechou os olhos, o peso da culpa caindo sobre ele como uma avalanche. Eu não mereço isso, não mereço você. Não, concordou Marina, a voz ganhando força. Você não merece, mas Gabriel merece ter um pai vivo. O nome do filho atingiu Eduardo como um soco no estômago. Ele abriu os olhos e viu lágrimas se formando nos olhos de Marina. As primeiras que ela permitira que ele visse desde seu reencontro. Conte-me sobre ele, pediu Eduardo, a voz quebrando. Por favor. Marina hesitou. Durante 8 anos, ela havia protegido Gabriel da dor da rejeição paterna. Havia criado histórias cuidadosas sobre um pai que havia partido por circunstâncias além do controle dele. Nunca havia permitido que a amargura contaminasse a imagem que Gabriel tinha do pai ausente. Ele é incrível, começou ela, a voz se suavizando pela primeira vez. Inteligente demais para a própria idade. Adora matemática e futebol. Toca violino. Economizei por 2 anos para comprar um usado. Eduardo absorvia cada palavra como um sedento absorve água. Como ele é fisicamente? Seus olhos. Tem exatamente seus olhos, admitiu Marina. E sua teimosia também. Quando decide alguma coisa, não há poder no mundo que o faça mudar de ideia. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Eduardo. Ele pergunta sobre mim? Marina suspirou profundamente. Perguntava. Quando era menor. Eu dizia que você era um homem importante, que tinha viajado para muito longe por trabalho e não podia voltar. Você mentiu para protegê-lo, Eduardo concluiu. Menti para proteger a nós dois, corrigiu Marina. Uma criança não deveria carregar o peso da rejeição do próprio pai. O silêncio que se seguiu foi interrompido pela chegada do Dr. Rafael. O cardiologista entrou na UTI com sua ronda noturna, cumprimentando Marina com o respeito profissional que ela havia conquistado ao longo dos anos. Como está nosso paciente? Perguntou, verificando os monitores. Sinais vitais estáveis, sem sinais de rejeição, respondendo bem aos imunossupressores, relatou Marina com precisão clínica. Excelente. Senhor Santana, está se sentindo bem? Alguma dor, desconforto? Eduardo olhou do médico para Marina. Estou bem fisicamente, mas tenho algumas questões pessoais que preciso resolver. Dr. Rafael seguiu o olhar de Eduardo e notou a tensão no ar. Marina, você está há 48 horas aqui. Por que não vai para casa descansar? Posso colocar outro enfermeiro no caso. Não, Eduardo disse rapidamente, depois suavizou o tom. Quer dizer, se for possível, gostaria que ela continuasse. Me sinto mais seguro com alguém tão competente. Marina e Dr. Rafael trocaram olhares. O médico, experiente em leituras de situações humanas complexas, percebeu que havia algo mais profundo ali. Marina, você tem certeza? Posso escalar outra pessoa? Está tudo bem, doutor. Posso continuar. Quando o Dr. Rafael saiu, Eduardo e Marina ficaram novamente sozinhos. O som dos monitores cardíacos preenchia o silêncio. Um lembrete constante de que a vida de Eduardo dependia de um coração que não era originalmente seu. Por que você quer que eu continue aqui? Perguntou Marina.
Eduardo a estudou por um longo momento, porque talvez seja a última chance que eu tenha de tentar explicar, de tentar pedir perdão. Perdão? A palavra saiu carregada de uma amargura que Marina tentara suprimir por anos. Você acha que pode jogar um cheque na minha cara, me humilhar, negar seu próprio filho e depois pedir perdão? Eu sei que não posso, admitiu Eduardo. Sei que o que eu fiz foi imperdoável, mas preciso que você saiba que não passou um dia, não um único dia, em que eu não me arrependesse. Marina riu, mas era um riso sem humor. Engraçado, você se arrependia tanto que se casou, construiu uma vida nova, continuou como se nós nunca tivéssemos existido. Você sabe sobre Patrícia? Todo mundo sabe. Casamento com a filha do senador, ampliação dos negócios, a vida perfeita do empresário bem-sucedido. Eduardo fechou os olhos. Foi um erro. Tudo foi um erro. O casamento, afastar você, negar Gabriel. Por quê? A pergunta explodiu de Marina com toda a força de 8 anos de questionamentos reprimidos. Por que você fez isso? Eu sei que você me amava. Sei que sentiu algo real. Eduardo abriu os olhos e a encarou diretamente. Porque eu estava com medo. Medo de quê? De amar você demais, confessou ele. Você era, tudo o que eu sempre quis, mas nunca pensei merecer. Quando você apareceu grávida, quando vi a possibilidade de uma família real, de amor verdadeiro, eu entrei em pânico. Marina balançou a cabeça incrédula. Então você preferiu me destruir? Preferi ser o vilão antes que você descobrisse por si mesma que eu não era suficiente. Eduardo admitiu, a voz quebrando. Preferi afastá-la antes que você me deixasse. A confissão pairou no ar como uma revelação devastadora. Marina sentiu as pernas bambas e se apoiou na cadeira ao lado do leito. Você não tinha o direito, sussurrou ela. Não tinha o direito de decidir por mim, por nós, por Gabriel. Eu sei, e vivi com essa culpa todos esses anos. Culpa? Marina se levantou bruscamente, a raiva finalmente explodindo. Você quer falar de culpa? Enquanto você vivia sua culpa em uma cobertura de luxo, eu criei nosso filho sozinha. Trabalhei em 3 empregos para pagar fraldas. Chorei em silêncio nas madrugadas quando ele perguntava por que não tinha um papai. Eduardo tentou se levantar, mas os equipamentos médicos o impediam. Marina, por favor. Não! Ela estava tremendo de raiva e dor. Você não faz ideia do que foi. Não faz ideia de quantas vezes eu desejei que você estivesse lá. Quando Gabriel nasceu e eu não tinha ninguém para segurar minha mão. Quando ele deu os primeiros passos e eu não tinha ninguém para dividir a alegria. Quando ele perguntou se o papai não gostava dele. Lágrimas corriam pelo rosto de Marina agora. 8 anos de dor se derramando como uma represa que finalmente cedera. Ele perguntou isso? Eduardo mal conseguia falar. Aos 5 anos, estava vendo outras crianças com os pais no parque e perguntou se o papai dele não gostava dele, porque ele havia sido um menino mau. Eduardo soluçou, o som quebrado ecoando na UTI silenciosa. Meu Deus, o que eu fiz? Marina se sentou pesadamente na cadeira, exausta pela explosão emocional. Você escolheu seu medo ao invés do nosso amor. Como ele está agora? Como está Gabriel? Marina respirou fundo, tentando se recompor. Ele está bem. É uma criança feliz, apesar de tudo. Mas ele ainda pergunta, Eduardo. Ainda quer conhecer o pai. E você? O que você disse para ele sobre mim agora? Agora que me viu aqui? Marina olhou para ele considerando a pergunta. Ainda não disse nada. Ele não sabe que você está aqui. Vai contar? Não sei, admitiu ela. Não sei se é justo com ele. Não sei se é justo comigo. Eduardo tentou estender a mão em direção a ela, mas Marina se afastou. Marina, eu sei que não tenho o direito de pedir nada. Sei que estraguei tudo de forma irreparável, mas se há uma chance, qualquer chance de eu conhecer meu filho,
de tentar ser o pai que deveria ter sido. Você quase morreu, interrompeu Marina. Literalmente quase morreu. E a primeira coisa que quer fazer é entrar na vida de Gabriel e potencialmente destruí-la também? Eu mudei, insistiu Eduardo. Estar tão perto da morte me fez perceber o que realmente importa. E o que importa, Eduardo? Família. Amor. A chance de ser um homem melhor do que fui. Marina o estudou por um longo momento. E sua esposa, sua vida perfeita em São Paulo. Eduardo desviou o olhar. Patrícia, quando soube do diagnóstico, ela me deixou. Disse que não havia assinado para isso quando se casamos. Então agora que está sozinho, lembrou que tinha um filho? Não é isso, protestou Eduardo. É que estar sozinho me fez perceber que sempre estive sozinho. Mesmo casado, mesmo rodeado de pessoas, eu estava vazio por dentro. E agora sei por quê. Por quê? Porque afastei as únicas pessoas que me amavam de verdade. O silêncio se estendeu entre eles. Marina observava Eduardo, tentando encontrar sinais de manipulação, de interesse próprio, mas tudo o que via era um homem quebrado, arrependido, desesperadamente tentando encontrar um caminho de volta para a humanidade. Se eu deixar você conhecer Gabriel, disse ela finalmente, será nos meus termos, no meu tempo, se ele quiser. Eduardo assentiu vigorosamente. Qualquer coisa, aceito qualquer condição. E se ele te rejeitar, se for tarde demais? A pergunta cortou Eduardo como uma lâmina. Então vou aceitar. Vou viver sabendo que mereço essa rejeição. Marina se levantou e caminhou até a janela da UTI. Lá fora, a cidade dormia, alheia ao drama emocional que se desenrolava dentro daquelas paredes brancas. Preciso pensar, disse ela sem se virar. Preciso descobrir como proteger Gabriel disso tudo. E se eu não sobreviver, se houver complicações? Marina se virou para ele. Você vai sobreviver. Seu novo coração é forte. Você vai viver muitos anos ainda. Como você pode ter tanta certeza? Por quê? Marina hesitou, depois completou em voz baixa. Porque apesar de tudo, apesar da dor e da raiva, eu ainda... Ela não terminou a frase, mas Eduardo entendeu. Seus olhos se encontraram através do espaço que os separava, carregados de uma história de amor, traição, dor e talvez uma fagulha de esperança. O monitor cardíaco continuava seu ritmo constante, marcando cada batida do coração que agora mantinha Eduardo vivo. Um coração que simbolizava uma segunda chance, não apenas para ele viver, mas para todos eles recomeçarem. Marina voltou para junto do leito. Vou trabalhar amanhã à noite. Você vai ser transferido para o quarto comum. Outro enfermeiro assumirá seus cuidados. E depois? Depois veremos, um passo de cada vez. Eduardo assentiu, entendendo que havia pressionado o suficiente por uma noite. Marina havia escutado, havia se aberto, havia dado uma pequena esperança. Por enquanto, era mais do que ele merecia. Mas enquanto ela se preparava para a troca de plantão, Eduardo não conseguia parar de pensar em Gabriel. Em 7 anos de vida que havia perdido. Em um menino que carregava seus olhos, mas não conhecia seu coração. O destino havia lhe dado uma segunda chance de viver. Agora precisava descobrir se também lhe daria uma segunda chance de amar. O sol da manhã filtrava através das cortinas do quarto onde Eduardo havia sido transferido 3 dias após a cirurgia. O ambiente era mais acolhedor que a UTI. Paredes pintadas em tons suaves, uma poltrona para visitas, uma televisão silenciosa no canto. Mas o que mais chamava a atenção eram as flores que chegavam constantemente, arranjos caros de empresários parceiros, cestas de frutas de clientes importantes, cartões formais desejando pronta recuperação. Eduardo olhava para toda aquela demonstração vazia de afeto, com um misto de ironia e tristeza. Dezenas de pessoas enviavam flores, mas nenhuma havia se dado ao trabalho de uma visita pessoal.
Nem mesmo Patrícia, que havia ligado apenas uma vez para verificar seu estado, antes de mencionar casualmente que estava reavaliando suas opções. Marina havia mantido sua palavra. Desde a transferência, outros enfermeiros cuidavam dele. Ela aparecia ocasionalmente durante as rounds médicas, mantendo uma distância profissional, que falava mais alto que qualquer proximidade forçada. Eduardo a observava pelos corredores, notando como ela interagia com outros pacientes e familiares. Sempre calorosa, sempre presente, sempre genuinamente preocupada com o bem-estar alheio. Era sexta-feira quando tudo mudou. Marina entrou no quarto dele por volta das 3 da tarde, carregando uma pasta médica e uma expressão séria que Eduardo havia aprendido a decifrar durante os anos que se conheciam. "Preciso falar com você", disse ela, fechando a porta atrás de si. Eduardo sentiu o novo coração, acelerar. "Claro, sente-se." Marina permaneceu de pé, como se a proximidade pudesse enfraquecer sua resolução. "Conversei com Gabriel ontem à noite." O mundo parou para Eduardo. "O que você disse?" "A verdade, que o pai dele estava no hospital onde eu trabalho, que ele havia passado por uma cirurgia séria e estava se recuperando." "E qual foi a reação dele?" Marina suspirou, finalmente se sentando na poltrona ao lado da cama. "Ele ficou em silêncio por quase 10 minutos. Depois perguntou se você era uma pessoa boa." "O que você respondeu?" "Que você era complicado", admitiu Marina. "Que havia cometido erros grandes, mas que talvez tivesse mudado." Eduardo absorveu as palavras, tentando imaginar a cena. Marina e Gabriel, 8 anos depois, finalmente falando sobre ele abertamente. "Ele quer me conhecer?" Marina o estudou por um longo momento. "Ele disse que queria entender por que você nunca tinha voltado. Se era porque ele havia feito alguma coisa errada." A resposta atingiu Eduardo como um soco. Meu Deus! Ele realmente achou que a culpa era dele? "Crianças sempre acham que são responsáveis pelos problemas dos adultos", explicou Marina, por mais que eu tentasse explicar o contrário. "E agora? O que ele quer?" Marina respirou fundo. "Ele quer te ver, mas com condições." "Quais condições?" "Primeiro encontro aqui no hospital, comigo presente. Conversa de 15 minutos, máximo. Se ele se sentir desconfortável, acabou." Eduardo assentiu vigorosamente. "Aceito. Qualquer coisa que ele quiser." "Segunda condição", continuou Marina, "honestidade total. Nada de mentiras para amenizar a situação. Ele tem 7 anos, mas é muito maduro, merece a verdade." "Entendido." "E terceira", Marina hesitou, "se depois desse encontro você decidir que não quer ser parte da vida dele, que foi apenas curiosidade, você desaparece para sempre. Sem visitas esporádicas, sem presentes ocasionais. Ou está dentro completamente, ou está fora completamente." A seriedade na voz de Marina era cristalina. Eduardo entendeu que aquela era sua única chance. Não haveria uma terceira oportunidade. "Quando?" perguntou ele. "Amanhã, sábado de manhã. Gabriel não tem aula, então posso trazê-lo." Aquela noite, Eduardo mal conseguiu dormir. Revirou-se na cama hospitalar, imaginando 1000 cenários diferentes para o encontro. Como Gabriel reagiria ao vê-lo? O que diria? Como explicar 8 anos de ausência para uma criança? Pela manhã, Eduardo pediu para que o barbeassem e conseguiu uma camisa limpa emprestada de outro paciente. Queria estar apresentável para o filho que encontraria pela primeira vez. Às 10 da manhã, ouviu vozes no corredor. Uma delas, aguda, infantil, cheia de energia, fez seu coração disparar. Gabriel. Marina apareceu primeiro na porta, verificando se Eduardo estava pronto. Atrás dela, meio escondido,
Estava um menino de cabelos castanhos cacheados, olhos escuros curiosos e uma postura que misturava coragem com nervosismo. Gabriel, disse Marina suavemente, este é Eduardo. Eduardo, este é Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Pai e filho se observaram pela primeira vez, cada um tentando encontrar vestígios de si mesmo no outro. Gabriel era lindo. Tinha a estrutura óssea de Eduardo, mas a suavidade das expressões de Marina. Era menor do que Eduardo havia imaginado, mais frágil, mas seus olhos transmitiam uma inteligência e maturidade que surpreenderam. Oi, disse Gabriel finalmente, a voz pequena, mas firme. Oi, Gabriel, respondeu Eduardo, lutando para manter a emoção sob controle. É muito bom te conhecer. Gabriel se aproximou lentamente da cama, examinando Eduardo com a curiosidade natural das crianças. Você está doente? Eu estava. Passei por uma cirurgia no coração, mas estou melhorando. Minha mãe disse que você é meu pai. Gabriel foi direto ao ponto, como apenas crianças conseguem ser. Sim, eu sou. Por que você nunca veio me ver? A pergunta que Eduardo mais temia havia chegado. Ele olhou para Marina, que assentiu encorajadoramente, lembrando-o da promessa de honestidade total. Porque eu estava com medo, respondeu Eduardo. Medo de quê? Medo de não ser um bom pai. Medo de te decepcionar. Gabriel franziu a testa, processando a resposta. Mas você nunca tentou. Como ia saber se era bom ou ruim? A lógica simples e devastadora de uma criança deixou Eduardo sem palavras por um momento. Você está certo, eu deveria ter tentado. Você não gostava de mim? A pergunta quebrou o coração de Eduardo em 1000 pedaços. Não, Gabriel, não é isso. Eu sempre gostei de você. Mesmo sem te conhecer, sempre gostei. Então por que não veio? Eduardo olhou nos olhos do filho, olhos que eram idênticos aos seus, e tentou encontrar palavras que uma criança pudesse entender. Sabe quando você tem medo de alguma coisa? Tipo, medo do escuro ou de monstros embaixo da cama? Gabriel assentiu. Eu tinha medo de ser pai, medo de não saber cuidar de você direito. E em vez de tentar aprender, em vez de pedir ajuda, eu fugi. Meio como um covarde. A palavra saiu sem malícia, apenas como uma observação factual de uma criança tentando entender o mundo adulto. Sim, admitiu Eduardo. Como um covarde. Gabriel se aproximou mais da cama. Você ainda tem medo? Eduardo considerou a pergunta cuidadosamente. Ainda tenho medo de não ser um bom pai, mas agora tenho mais medo de perder você para sempre. E se você for um pai ruim? Então vou tentar aprender a ser melhor. Vou pedir ajuda para sua mãe. Vou estudar. Vou fazer tudo o que for preciso. Gabriel olhou para Marina, como se procurasse confirmação. Ela assentiu ligeiramente. Posso fazer algumas perguntas? Perguntou Gabriel, voltando-se para Eduardo. Todas as que quiser. Você é rico? Eduardo sorriu pela primeira vez. Sim, tenho bastante dinheiro. Por que não mandava dinheiro para a mamãe? Ela trabalhava muito e às vezes não tinha dinheiro para comprar coisas. A pergunta atingiu Eduardo como uma punhalada. Ele olhou para Marina, que desviou o olhar, claramente desconfortável. Eu mandei dinheiro uma vez, Eduardo disse cuidadosamente. Mas sua mãe não quis aceitar. Por quê? Marina interveio. Porque eu queria que nós conseguíssemos sozinhos, Gabriel. Queria provar que podíamos ser independentes. Mas ter dinheiro teria ajudado, né? Sim, admitiu Marina. Teria ajudado. Gabriel voltou sua atenção para Eduardo. Você gosta de futebol? Gosto. E você? Eu jogo no time da escola, sou atacante. O orgulho na voz de Gabriel era evidente. Sério? Que posição eu jogava quando era criança? Não sei. Que posição? Atacante também. Gabriel sorriu pela primeira vez desde que entrara no quarto.
Legal. Você ainda joga? Não muito, mas posso aprender de novo se você quiser me ensinar. Talvez, disse Gabriel, não se comprometendo completamente, mas deixando a porta aberta. Gabriel, disse Eduardo, posso te fazer uma pergunta também? Pode. Você é feliz? Gabriel pensou por um momento. Na maioria das vezes, mas às vezes fico triste porque não tenho pai nas coisas da escola. Tipo, no Dia dos Pais eu fico com a mamãe, mas não é a mesma coisa. E se eu tentasse estar presente nessas coisas, se sua mãe deixar? Gabriel olhou novamente para Marina. Você deixaria, mamãe? Marina respirou fundo. Depende, Gabriel. Depende se o Eduardo realmente vai ficar ou se vai embora de novo. Eu não vou embora, disse Eduardo com firmeza. Nunca mais. Como você pode ter certeza? Perguntou Gabriel. Porque passei 8 anos me arrependendo de ter ido embora na primeira vez. E porque agora sei que vocês são as pessoas mais importantes da minha vida. Gabriel ficou em silêncio por alguns momentos, claramente processando tudo o que havia ouvido. Posso pensar sobre isso? Perguntou finalmente. Claro, respondeu Eduardo, quanto tempo quiser. E se eu decidir que quero tentar, seria como nos filmes, tipo, você viria me buscar na escola e tal? Se você quiser, e se sua mãe concordar. Gabriel se virou para Marina. Mamãe, você ainda gosta dele? A pergunta pegou Marina completamente desprevenida. Ela olhou de Gabriel para Eduardo, lutando para encontrar uma resposta honesta, mas apropriada para uma criança. É complicado, Gabriel, disse ela finalmente. Eu gostei muito dele uma vez, depois fiquei muito magoada. Agora eu não sei. Mas você não odeia ele? Não, eu não odeio ele. Gabriel assentiu, satisfeito com a resposta. Aproximou-se mais da cama e, para surpresa de todos, estendeu a mão para Eduardo. Prazer em conhecer você, pai. Eduardo pegou a mãozinha pequena entre as suas, sentindo lágrimas se formarem em seus olhos. Prazer em conhecer você também, filho. Eles ficaram assim por alguns segundos, pai e filho se tocando pela primeira vez, uma ponte sendo construída através de 8 anos de distância. Posso voltar amanhã? Perguntou Gabriel. Se sua mãe trouxer, eu vou adorar te ver de novo. Gabriel se virou para Marina. Podemos voltar amanhã? Marina olhou para Eduardo, vendo no rosto dele uma vulnerabilidade e sinceridade que ela não via há anos. Podemos voltar amanhã. Quando Marina e Gabriel saíram, Eduardo ficou sozinho com seus pensamentos. 15 minutos. 15 minutos que haviam mudado sua vida completamente. Gabriel era tudo o que ele havia sonhado, e mais. Inteligente, direto, corajoso, mas também claramente carente da figura paterna que Eduardo havia negado a ele. Eduardo pegou o celular e ligou para seu advogado. Marcos, preciso que você venha aqui urgentemente. Tenho várias mudanças para fazer no meu testamento. E quero estabelecer um fundo fiduciário. Claro, Eduardo. Para Patrícia? Não, para meu filho Gabriel e para Marina, a mãe dele. O silêncio do outro lado da linha foi total. Eduardo, você tem um filho? Tenho, e perdi 8 anos da vida dele. Não vou perder nem mais um dia. Enquanto aguardava o advogado, Eduardo olhou pela janela e viu Marina e Gabriel no jardim do hospital. Gabriel estava mostrando algo para a mãe, provavelmente contando sobre o encontro, e Marina o ouvia com atenção total. Eram uma família. Haviam sido sempre uma família, mesmo sem ele. A pergunta agora era se ainda havia espaço para ele nessa família que ele havia rejeitado. Eduardo tocou o peito, sentindo as batidas do coração transplantado. Um coração novo para uma vida nova. Uma segunda chance que ele não pretendia desperdiçar. Desta vez, ele lutaria. Pela primeira vez na vida, Eduardo Santana lutaria por amor ao invés de fugir dele.
6 meses haviam se passado desde aquele primeiro encontro no hospital. O outono pintava Curitiba com tons dourados, e a vida havia tomado um ritmo que nenhum dos três imaginara possível. Eduardo havia se mudado para a cidade após receber alta médica, alugando um apartamento modesto a 10 minutos da casa de Marina e Gabriel. A decisão havia chocado seus sócios em São Paulo, mas Eduardo estava determinado a provar que sua mudança era real, definitiva. O relacionamento entre pai e filho crescia lentamente, como uma planta cuidadosamente cultivada. Gabriel, inicialmente reservado, havia começado a se abrir quando percebeu que Eduardo realmente aparecia quando prometia. Todos os sábados, pontualmente às 9 da manhã, Eduardo estava na porta para buscar Gabriel para o que eles chamavam de Dia do Pai e Filho. Naquela manhã de sábado, Eduardo estava mais nervoso que o habitual. Havia passado a semana preparando uma surpresa especial, algo que poderia mudar para sempre a dinâmica da família que lentamente se reconstruía. Gabriel abriu a porta antes mesmo que Eduardo tocasse a campainha. Aos 8 anos, havia feito aniversário no mês anterior, uma festa pequena, mas significativa, onde Eduardo estivera presente pela primeira vez. O menino havia crescido e ganhado confiança na presença do pai. "Pai, você trouxe o que prometeu?" Os olhos de Gabriel brilhavam de expectativa. "Trouxe sim, mas primeiro, onde está sua mãe?" Terminando de se arrumar, ela disse que hoje era especial por algum motivo. Eduardo sorriu. Marina não sabia da surpresa que ele preparara, mas havia concordado em acompanhá-los naquele sábado, algo que se tornara mais comum nas últimas semanas. Marina apareceu na sala vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, o cabelo solto ondulando pelos ombros. Aos 33 anos, ela havia recuperado o brilho que Eduardo se lembrava dos tempos em que se conheceram, mas agora havia algo mais, uma força, uma segurança que a tornava ainda mais bela. "Bom dia", cumprimentou ela, ainda mantendo a cordialidade cautelosa que caracterizava suas interações. "Bom dia, Marina. Você está linda." Ela corou ligeiramente, desviando o olhar. Durante esses 6 meses, Eduardo havia sido respeitoso, paciente, focado exclusivamente em construir uma relação com Gabriel. Mas os olhares entre eles falavam de algo não resolvido, de sentimentos que permaneciam enterrados sob camadas de proteção e cautela. "Então, qual é a programação de hoje?" perguntou Marina, pegando a bolsa. "É surpresa, mas posso garantir que vocês vão gostar." Eduardo dirigiu em silêncio pelas ruas de Curitiba, observando pelo retrovisor Gabriel conversando animadamente com Marina sobre a escola, os amigos, o próximo jogo de futebol. A naturalidade com que se relacionavam ainda o emocionava. A cumplicidade entre mãe e filho, o jeito como Marina o educava com firmeza, mas carinho, como Gabriel confiava completamente nela. Pararam em frente a uma casa no bairro Água Verde, um sobrado de 2 andares com jardim na frente e uma área verde aos fundos. Marina franziu a testa. "Eduardo, onde estamos?" "Venham comigo", disse ele saindo do carro. Gabriel correu na frente, curioso, enquanto Marina seguia mais devagar, claramente intrigada. Eduardo tirou uma chave do bolso e abriu o portão. "Esta casa", anunciou ele, "é nossa, se vocês quiserem." O silêncio que se seguiu foi total. Marina parou no meio do jardim, processando o que acabara de ouvir. Gabriel correu até a porta da frente, testando a maçaneta. "Nossa, como?" perguntou Marina, a voz cuidadosamente controlada. "Comprei para nós, para nossa família." Eduardo se aproximou dela, mas manteve uma distância respeitosa. 3 quartos, um para Gabriel, um para você, um para mim. 2 banheiros, sala grande, cozinha com vista para o jardim. Gabriel pode ter um cachorro como sempre quis. "Posso mesmo ter um cachorro?" Gabriel gritou do alpendre, claramente empolgado. "Eduardo",
Marina disse lentamente. Você não pode simplesmente comprar uma casa e decidir que somos uma família. Eu sei, admitiu ele, mas quero que vocês saibam que estou aqui para ficar, que quero construir algo real, duradouro, que quero ser o pai que Gabriel merece e... Ele hesitou. O homem que você merece. Marina balançou a cabeça. Não é assim que funciona. Você não pode simplesmente aparecer com presentes caros e achar que isso resolve 8 anos de abandono. Não é isso. Eduardo se aproximou mais um passo. Marina, esses 6 meses foram os melhores da minha vida. Ver Gabriel crescer, ver como você o educou para ser um menino incrível, fazer parte, mesmo que pequena, da vida de vocês, é tudo o que eu sempre quis. E Patrícia, seu império empresarial, sua vida em São Paulo? Patrícia assinou o divórcio na semana passada. Quanto aos negócios, promovi meu sócio a CEO. Ainda sou dono da empresa, mas não preciso mais morar em São Paulo para administrá-la. Marina o encarou, procurando sinais de que aquilo era temporário, uma fase que passaria quando a novidade acabasse. Por quê? Perguntou ela simplesmente. Porque descobri que sucesso profissional não significa nada se você não tem uma família para compartilhar. Porque percebi que joguei fora a única coisa que realmente importava por medo e orgulho. Porque... Ele respirou fundo. Porque ainda amo você, Marina. Nunca parei de amar. As palavras pairaram no ar entre eles como uma confissão que mudava tudo. Marina sentiu o coração acelerar. O mesmo coração que Eduardo havia partido anos antes, mas que havia se tornado mais forte na reconstrução. Eduardo, pai, mãe, venham ver! Gabriel apareceu correndo do fundo da casa. Tem uma piscina e um balanço. Eduardo e Marina trocaram olhares. O momento de tensão quebrado pela empolgação do filho. Vamos ver, disse Marina, adiando a conversa que sabia ser inevitável. A casa era perfeita. Não ostensiva, não exagerada, mas aconchegante e pensada para uma família. O quarto de Gabriel tinha uma escrivaninha junto à janela, prateleiras para livros e espaço para o violino. O quarto de Marina tinha uma varanda pequena com vista para o jardim. O quarto de Eduardo era deliberadamente espartano, apenas o necessário, como se ele não quisesse presumir nada. O que você acha, Gabriel? Perguntou Eduardo quando terminaram a visita. É a casa mais legal do mundo. Gabriel saltitava de empolgação. Posso mesmo escolher um cachorro? Pode, e sua mãe pode decorar do jeito que quiser. Gabriel se virou para Marina. Mãe, podemos morar aqui, por favor? Marina olhou ao redor, para a casa dos sonhos que sempre imaginara, mas nunca tivera condições de ter. Para o filho radiante de felicidade, para o homem que havia despedaçado seu coração, mas agora oferecia um futuro que parecia saído de um conto de fadas. Precisamos conversar, disse ela para Eduardo. Sozinhos. Gabriel, disse Eduardo, que tal brincar no jardim enquanto sua mãe e eu conversamos? Quando ficaram sozinhos na sala, Marina se sentou no sofá que Eduardo havia mobiliado a casa. Era exatamente no estilo que ela gostava, confortável, aconchegante, não ostensivo. Como você soube? Perguntou ela. Soube o quê? Tudo. As cores que eu gosto, o estilo de móveis, que Gabriel sempre quis um cachorro, que eu sempre sonhei com uma casa com jardim. Eduardo se sentou na poltrona em frente a ela. Prestei atenção. Esses 6 meses, prestei atenção em cada detalhe, cada comentário, cada olhar. Aprendi a conhecer vocês de verdade. E agora acha que pode comprar nossa felicidade? Não. Eduardo balançou a cabeça. A casa é apenas uma casa. O que importa é quem mora nela. Eu só queria mostrar que estou falando sério, que não é um capricho temporário. Marina ficou em silêncio por alguns momentos, observando Eduardo. Ele havia mudado. Não apenas fisicamente, mas magro, cabelos grisalhos, algumas rugas que não existiam antes. Mas em essência, havia uma humildade,
uma vulnerabilidade que ela nunca vira nele. Você machucou a gente, disse ela finalmente. Muito. Eu sei. Gabriel passou anos se culpando por você não estar presente. Eu sei. E vou passar o resto da vida compensando isso. E eu... Sua voz falhou por um momento. Eu passei anos me sentindo rejeitada, questionando meu valor como mulher. Eduardo se levantou e se ajoelhou na frente dela, pegando suas mãos. Marina, olhe para mim. Ela levantou os olhos e ele viu lágrimas se formando ali. Você é a mulher mais extraordinária que já conheci. Forte, dedicada, inteligente, linda. Qualquer homem seria sortudo em ter você. Eu fui um idiota em deixar você escapar, um covarde. Mas nunca, nunca foi sobre seu valor. Foi sobre minha incapacidade de acreditar que merecia ser amado. E agora? Mudou de ideia sobre merecer ser amado? Eduardo sorriu tristemente. Agora sei que não importa se mereço ou não, importa que quero tentar, quero lutar por essa família todos os dias, quero ser digno do amor de vocês. Marina estudou o rosto dele por um longo momento. Se fizermos isso, se tentarmos, será devagar, muito devagar, qualquer velocidade que você quiser. E com regras, muitas regras, todas as que você quiser. E se você nos decepcionar novamente... Não vou decepcionar, Eduardo interrompeu. Mas se acontecer, aceito as consequências. Aceito perder vocês para sempre. Marina retirou as mãos das dele e se levantou, caminhando até a janela que dava para o jardim, onde Gabriel brincava. Eduardo permaneceu ajoelhado, aguardando. Gabriel precisa de estabilidade, disse ela sem se virar. Ele estava começando a confiar em você. Se você desistir, não vou desistir. Como posso ter certeza? Eduardo se levantou e caminhou até ela. Porque quase morri, Marina. Quase morri, e a única coisa que me aterrorizava não era deixar de respirar ou de ver o sol. Era morrer sem ter a chance de pedir perdão, de conhecer meu filho, de descobrir se ainda havia uma chance de conquistar você novamente. Marina se virou para ele. Conquista implica posse. Eu não sou algo para ser conquistado. Você está certa. Deixe-me reformular. Descobrir se ainda havia uma chance de merecer seu amor. Eles ficaram ali, a poucos centímetros um do outro, o peso de 8 anos de história entre eles. Marina podia sentir o cheiro do perfume dele, diferente, mais suave que antes. Podia ver as pequenas cicatrizes da cirurgia cardíaca no pescoço. Podia sentir a vulnerabilidade genuína emanando dele. Se fizermos isso, disse ela lentamente, Gabriel vem primeiro, sempre, sempre, concordou Eduardo. Nada de promessas grandiosas que não pode cumprir. Só promessas que sei que posso manter. E nada de achar que porque compramos uma casa juntos, somos automaticamente um casal. Isso, nós vamos ter que descobrir se ainda existe. Eduardo assentiu. Entendido. Marina respirou fundo. Então sim, podemos tentar morar aqui, como família, ver no que dá. O sorriso que iluminou o rosto de Eduardo foi como o sol nascendo. Ele estendeu os braços como se fosse abraçá-la, mas se conteve no último segundo. Posso? Perguntou. Marina hesitou por um momento, depois se permitiu cair em seus braços. O abraço foi cuidadoso, cheio de história e esperança, de dor passada e possibilidades futuras. Pai! Mãe! Gabriel irrompeu pela porta correndo. Decidiram? Vamos morar aqui? Marina e Eduardo se separaram, mas não completamente. Eduardo passou o braço pelos ombros dela e ela não se afastou. Vamos tentar, disse Marina. Vamos ver como funciona. Gabriel gritou de alegria e se jogou nos braços dos dois, criando o primeiro abraço família que os três compartilhavam. Quando podemos trazer nossas coisas? Perguntou Gabriel, empolgado. No próximo fim de semana, respondeu Eduardo. E na segunda-feira vamos escolher seu cachorro.
Sério? Que tipo? Qualquer tipo que você quiser, desde que sua mãe concorde. Gabriel se virou para Marina com olhos suplicantes. Posso, mãe? Por favor. Marina riu. A primeira risada verdadeiramente despreocupada que Eduardo ouvira dela em anos. Pode, Gabriel. Pode escolher um cachorro. Naquela noite, depois de deixar Marina e Gabriel em casa, Eduardo voltou para seu apartamento temporário e se sentou na varanda. O coração transplantado batia forte e regular em seu peito, não apenas bombeando sangue, mas bombeando esperança. Pegou o celular e ligou para Dr. Rafael em Curitiba. Doutor, é Eduardo Santana. Queria agradecer novamente por tudo. Eduardo, como está se sentindo? Melhor do que nunca. Na verdade, queria perguntar se posso fazer uma doação ao hospital para o programa de transplantes. Seria maravilhoso. Qualquer quantia ajuda. 5 milhões de reais, disse Eduardo, em nome de Marina Santos e Gabriel Santana. O silêncio do outro lado da linha foi total. Eduardo, você tem certeza? Absoluta. Quero que seja usado para famílias que não têm condições de arcar com os custos de um transplante. E quero que seja em nome deles, porque foram eles que me deram meu verdadeiro coração novo. Depois de desligar, Eduardo olhou para as luzes da cidade. Em algum lugar ali estava Gabriel, provavelmente sonhando com cachorros e casas novas. Em algum lugar ali estava Marina, talvez se perguntando se havia tomado a decisão certa. Eduardo tocou o peito, sentindo as batidas do coração que o mantinha vivo. Um coração que agora tinha um propósito: amar a família que ele quase perdeu para sempre. Desta vez, ele não ia desperdiçar a chance. Desta vez, o amor venceria o medo. E enquanto a cidade dormia, uma família se preparava para recomeçar, não do zero, mas das cicatrizes, construindo algo mais forte sobre as fundações do perdão e da esperança. O destino havia cobrado seu preço, mas também oferecera sua recompensa. E Eduardo Santana finalmente estava pronto para merecê-la.